espíritos, né, que vocês estão estudando. E é interessantíssimo, porque quando passamos as fichas na literatura mediúnica, que aparece para nós o plano espiritual e o mundo espiritual, é uma realidade de transição. Quando a gente vai ver o nosso lar não é a nossa condição natural de estar no mundo dos espíritos. É um momento de transição, de preparação para podermos ir para as esferas maiores, onde o espírito vive mais plenamente a sua condição espiritual, como o caso da mãe de André Luiz. Ele, para alcançar inclusive o plano que ela estava, ele precisava dormir. Ele ia ele o corpo astral, estava com o corpo mental, para poder estar no nível onde ela estava. Então, quando a gente vai para a codificação, quando a gente vai para Kardec, a espiritualidade apresenta realmente como é a nossa condição como espírito. Não é horrível, lindíssimo, não. Claro, tudo que nós falamos aqui, quanto mais desmaterializado, quanto mais espiritualizado, quanto mais dedicado ao corpo e espírito, maiores e mais intensas são essas faculdades, mas espíritos medianos já vivem essa realidade depois que se conectam das impressões da carne. Então, uma coisa que é importante que a gente perceba, e vamos tentar caminhar aqui para mostrar, que a experiência física ela estabelece exatamente algo que é uma profunda oposição à vida espiritual. E é lógico que seja assim, porque eu conheço eles. Para cá. Perfeito. A nossa fonte é o livro dos Espíritos. Nós vamos estudar essas partes do livro dos Espíritos, essa especificamente, que é o objetivo da palestra, que na verdade, todas essas partes estão na segunda parte do livro dos Espíritos. Para quem não conhece o livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira das escolas primárias, a segunda do mundo espírita, a terceira das leis morais e a quarta das esperanças e consolações. A segunda é a do mundo espírita, e que Kardec apresenta para nós, ou melhor, a espiritualidade apresenta para Kardec, e Kardec apresenta para nós a realidade do mundo espírita e a nossa realidade na condição de espírito. Eu pego emprestado umas outras partes que é para poder enriquecer a nossa visão, para o nosso entendimento. Aí você vai dizer, poxa Sérgio, mas essa parte é extremamente enorme, Você não teve que cortar um bocado de coisa para poder apresentar minimamente uma palestra de 40 minutos, sim, tive que cortar um monte de coisa. E você apresentou mais, sim, precisei cortar mais em cima para garantir a nossa compreensão, e vocês vão entender quando a gente começar a caminhar. Vamos lá. Primeira consideração importante. O impacto da encarnação. Quando nós encarnamos, quando nós saímos do mundo espiritual e estamos no mundo físico, a experiência física está dando impacto. A espiritualidade vai dizer o tempo todo a Kardec que é como um pássaro que vai ficar preso na gaiola. Que os espíritos normalmente se angustiam com essa expectativa da encarnação, porque a encarnação é uma limitação, é uma prisão. Vamos então ler algumas passagens de Kardec sobre o assunto. Lemos em parte da resposta 3754 do Livro dos Espíritos, questão 3754. Recomendo a todos, todas as questões colocadas aqui, vocês veem todo o conteúdo. Eu estou recortando o interesse na nossa conversa. E esses slides são disponibilizados, e quem tiver interesse pode distribuir à vontade. Para quem tiver interesse, pode usar à vontade como quiser, as imagens são feitas. Pois bem, a parte da resposta à questão 3754 sim, mas é preciso não perder de vista que assim como o Espírito age sobre a matéria reage sobre ele em uma certa medida. Uma influência da qual ele somente se livrará depois da completa separação de todas as impressões materiais. Questão 378. O Espírito desligado do corpo recém-se durante algum
movimento, da impressão dos seus laços, a matéria também impõe ao espírito, ainda que em limitada medida e temporariamente, suas impressões. Então, a experiência física marca o espírito, mesmo quando ele desencarna, por algum tempo, ele passa por um período que nós chamamos de perturbação espiritual, por mais evoluído que ele seja, que é um período em que ele vai se libertar das influências da matéria, porque ele precisou reduzir suas faculdades para poder encarnar. Pode ser o espírito que for, todos passam por isso. E a tendência natural é que todos, depois de algum tempo, alcancem e passem a viver a plenitude da vida do espírito, como eu vou mostrar para vocês. Aí vocês vão me dizer, mas tem alguns que ficam a vida toda, reencarnam ainda na ilusão da matéria, ainda assim. O espírito preso à culpa, preso ao crime, preso a violações graves da lei de Deus, ele não consegue se libertar dos ciclos das vibrações materiais, muitas vezes. Muitas vezes ele fica preso ao ciclo das vibrações materiais. Mas a tendência natural, a regra geral, que vai valer para todos nós aqui, salvo para o grande homicida aqui de nós, eu não estou nesse caso, espero que quem seja aqui, mas salvo o caso do grande homicida, um grande violador da lei, todos nós vamos passar por um período de perturbação e alcançar a plenitude da vida do espírito, que vai ser o que nós vamos mostrar aqui na sequência. Mas é importante essa consciência de que a matéria deixa uma impressão e nem o desencarne consegue apagar de forma imediata. Outra coisa importantíssima: o que está se falando aqui é da influência da matéria sobre o espírito encarnado, sobre o psicológico desse espírito. Porque na relação com a realidade espiritual, a matéria ela não consegue realizar influência nenhuma sobre o espírito. A matéria não determina o espírito. O espírito é que determina a matéria. Então, de feitiço, de pode ver, isso não existe. Não existe nenhum elemento espiritual preso a essas coisas. Na visão kardecista. É o que você vê no livro dos espíritos. É o que o espírito da vez ensina no livro dos espíritos. Não existe. Porque a matéria não determina o espírito é que determina a matéria. Estamos falando aqui é outra coisa. É a experiência encarnada, que exerce influência sobre o espírito. Aí você pode dizer, tudo bem. Mas e se eu botar se a pessoa acreditar que o pé de pena possa lhe fazer mal? Aí vai fazer. Porque aí é o psicológico. Aí o que vai acontecer? Não existe nada na matéria que possa afetar o espírito. Mas se você acredita, aí o seu psicológico vai determinar o seu espiritual, que é você acreditando, e aí sim, aí você pode sofrer bastante com isso. Mas sabe o que? Não existe nada lá, estará tudo em você, no seu medo, no seu receio, no seu. E eu não vou muito longe, porque eu tinha uma professora que era materialista, até. E ela, quando era jovem, ela dava sempre risada. Ela era jovem, ela trabalhava, ela estava na Inglaterra, o pai dela fez lá no político, fugiu da ditadura para pagar o bispado. Ela estava na Inglaterra, e o que ela fazia nas férias? Ia para a Suécia trabalhar aqui em Tomareira, e o dinheiro que ela ganhava nos 3 meses de férias, ela pagava a vida dela, até um ano lá na Inglaterra. Resultado, ela conta que uma vez ela foi até, foi dizendo. Ela estava fazendo a limpeza dela, quando ela abre a porta do elevador, ela vê no chão uma bandeja cheia de coisas coloridas e tudo mais. Na hora ela falou, isso é bom. Ela começou a tremer, passou mal, quase desmaia. Aí depois ela acorda fulana, alguém pode dizer, acorda fulana, você está na Suécia, aqui não tem macumbeiro. Ela foi respirando, aí ela percebeu que era apenas uma bandeja de sorvete, de vários tipos de sorvete, que alguém é um quarto de jeito, eu quis, sei lá, deixou lá no chão do elevador, para alguém pegar ele para mostra de mal educado, fez isso. E aí ela pensou que era um feitiço. Apesar de ser materialista, ela ia vacilar como é bom da mente dela. É isso, a força não está ali, está em você, a força que você emprestar está lá. Ok?
Agora, aqui é diferente. A carne, desde a influência do Espírito, tem que passar por um período espiritual para se libertar dessas impressões. Agora tem o impacto da encarnação. Olha que coisa interessante. Nós aprendemos que durante o sono o Espírito se liberta e alcança a sua consciência espiritual. Em parte, ensina isso com o Soler Kardec. Realmente, o sono, como uma doença grave, várias coisas que limitam a influência da matéria, o espírito fica mais livre. A nossa percepção espiritual cresce. E durante todas as noites ou sonhos, nós estamos mais libertos. Mas essa liberdade não é absoluta, porque estamos encarnados. Daí essa frase que nós colocamos aí, na carne estamos encarnados. Veja nessa resposta parcial a questão 405 que o Espírito deu a Kardec. Espiritualidade maior do que a Kardec. É necessário não se esquecer que durante o sono a alma está sempre sob certa influência da matéria, que consequentemente nunca está completamente isenta das ideias terrestres. Então, quando nós estivermos encarnados, mesmo em sonho, o nosso espírito estará sob certa influência da matéria. Não vai conseguir se libertar disso. Até quando se encarnar, vai ter um período da encarnação, realidade espiritual. E a realidade espiritual é tão diferente assim, vocês vão ver. Tudo está lá no nosso espírito. Leia. A matéria, por limites ao espírito, que desconhece o mundo espiritual. Pense comigo. Se o mundo espiritual fosse igual a mim, fosse que fosse uma cópia imperfeita, para que inferno a gente é reencarnado? Por que a gente é reencarnado? A gente reencarna porque a experiência física é radicalmente oposta da realidade espiritual. Por isso que ela pode promover o nosso progresso e o nosso crescimento. A vida física, a experiência física, as construções físicas, as limitações físicas impostas ao nosso espírito são coisas radicalmente diferentes do que a realidade espiritual por excelência. O que veremos assim? Nosso lar, zona de transição. Aí eu coloco, isso é só uma provocação, porque eu tenho que interpretar plenamente isso. Mas eu gosto de lembrar que nós estamos Jesus Cristo, logo após, uns 3 dias após o desencarne, quando ele aparece principalmente a Maria, porque a Maria estava chorando, fazendo um escândalo lá, aí ele acredita que ele não deve ter aguentado dela sofrer, aí ele aparece. O que é que ele disse para ela? Está em João 20:17. Quando ela vê o Raposo e voa em cima dele, o que é que ele disse para ela? Não me toques, disse Jesus, eu adianto subir para o meu pai. Será que Jesus estava passando, se readaptando, tomando um pedaço de situação para poder? Aí depois ele vai, depois o que ele vai dizer para o Tomé? Tomé, pega aqui nessa ferida. Porque é uma coisa importante das aparições de Jesus. Jesus teve um corpo por nós, morreu por nós, morreu um dia, desencarnou, seu espírito foi para o espiritual, beleza. Mas quando ele se manifesta aos seus discípulos, ele não dá explicações. Ele aparece materializado como agênero e não dá explicações. Porque não era tarefa dele dessas explicações. Não era tarefa da segunda revelação explicar a realidade do mundo espírita. Às vezes se rege o mundo espírita e às vezes se rege as relações do mundo espírita com o material. Essa responsabilidade era da doutrina espírita. É nossa, da terceira revelação. Então a missão de Cristo era deixar claro que a morte não existe. Que nele, na fé em Deus, no amor de Deus, todos veremos eternamente. Era isso que Cristo queria mostrar. Por isso que ele vai incluir comer com seus discípulos, comer um peixe, que ele convidava para pedir um pedaço de peixe, ele come, para mostrar que ele estava vivo, para aquelas minhas cabecinhas duras, ter certeza que ele estava vivo. Mas nesse momento a Bíblia não podia ser tocada. Então, ele vai dizer: pega essa vida, pega essa vida, pega essa vida, se você quiser, para ver que eu estou vivo. Mas aqui ainda não tinha subido para o pai, ou seja, provavelmente ele ainda estava meio longo, foi um perrengue danado, ele estava se arrumando, não sei. Aí é mais uma provocação do que realmente uma afirmação. O fato é que ele não deixou para dentro da cadeia.
naquele momento, depois deixou que eu ia fazer o que quisesse com ele. Mundo material e mundo espiritual. A radical diferença entre lá e cá. Eu falei para vocês que é diferente. Pois bem, agora vamos entrar no livro dos Espíritos que nos fala sobre os Espíritos. Vamos falar sobre forma e sobre uma coisa interessante que é a ubiquidade dos Espíritos. Vocês vão entender o que é? Forma. Questão 8. Os Espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O Espírito, se quiser, uma chama, um clarão, uma centelha eterna. Então, ele não tem forma no sentido material. É uma coisa que só pode ser percebida espiritualmente. Ele não tem forma. Os Espíritos gastam muito tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem por rapidez do pensamento. Só Deus está fora do tempo. Só Deus, só o Criador. A criação está imersa no tempo. Mas na condição espiritual, somos imagem e semelhança de Deus. Mas próximo dessa imagem, o tempo corre de forma diferente para os Espíritos também. Os Espíritos vão dizer para Gabriel, não, Gabriel, o tempo corre para nós de forma diferente. Porque eles estão na condição espiritual. E uma coisa é certa, eles conseguem se locar com a rapidez do pensamento. A matéria é o obstáculo dos Espíritos? Nenhum. A matéria não pode opor nenhum obstáculo ao Espírito, ao ser espiritual. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo. Eles são igualmente acessíveis. Não tem mandíbula, feitiço. Se o que você coloca, tem uma travessa utilizada. Continuando aí nessa questão. Agora, é interessante vocês entenderem o que é isso. Vou entender porque muitas vezes você está numa casa recebendo ou sendo tratada por bezerra e na casa do lado as pessoas estão sendo tratadas por bezerra de menudo. Questão 9. Tem os Espíritos o dom da ubiquidade. Ubiquidade é você poder se dividir, você poder se manifestar em vários lugares ao mesmo tempo. Por outras palavras, o Espírito pode, ubiquidade quer dizer dividir-se mesmo. O Espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo. Aí o Espírito vai corrigir. Não pode haver divisão do mesmo Espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso que faz parecer estar no Espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Fez o Sol? Pessoalmente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Mas tem outra coisa mais interessante aqui que às vezes a gente não percebe. É que o Espírito tem o poder de fazer 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo, dando toda a atenção a cada uma, como se a gente está sendo uma só. A única pessoa que consegue fazer isso é minha esposa, não consegue fazer 2 coisas. Às vezes liga feio, eu só sei fazer uma coisa de cada vez. Ela quer que eu faça 2 coisas ao mesmo tempo. Não existe isso. Eu faço uma, terminou outra, terminou outra. Mas o Espírito tem esse dom. E até também desencarnado. O Espírito tem esse dom. Ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por isso, Guilherme Menezes, ele pode estar em aquele centro conceitual, poder ler isso que eu falei aqui para vocês. Quanto mais evoluído o Espírito, tudo que aparecer aqui, ele faz melhor. Quanto menos evoluído, mais limitadinho. Mas o Espírito mediano, de modo geral, ele pode fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo, como diz o Espírito, como o Sol se irradia, ele projeta a sua consciência em vários lugares e faz coisas diferentes ao mesmo tempo. É isso que o Espírito também vai estar vários filhos trabalhando, se ele fizer ele, consciente, sabendo o que está fazendo, sabendo o que está acontecendo. Isso é uma faculdade, uma possibilidade do Espírito. Para você ver como a gente perde quando a gente está encarnado. Encarnado ele não consegue fazer isso. Nem a alma não consegue fazer isso. Como os Espíritos sempre percebem o mundo. Agora que vai ficar interessante. Se a ubiquidade for interessante, você puder agora. Questão 237. Uma vez de volta ao mundo dos Espíritos, conserva a alma as percepções que tinha aqui na Terra, quer dizer, visão, audição, olfato, tato, resposta. Sim, além de outras de que ainda não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as outras conheciam. A inteligência é um atributo, porque tanto mais livremente se manifesta no Espírito, quanto menos entradas se tem que vencer. E a matéria é um lugar absoluto do Espírito, que
matéria tem natureza oposta e antagônica a ele. O que está dito aí é que quando chegamos no espiritual, além do dever, do enxergar, temos outras formas de apreciar a realidade que não temos nem ideia, porque a matéria nos permite que ela se manifeste quando estamos encarnados. Continuando, Kardec vai mexer bastante nisso. Questão 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Este conhecimento lhes é muito claro. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Com todo respeito a quem crê isso, eu estou falando da visão kardecista. Para nós kardecistas, espíritas kardecistas, não existe negócio de memória kármica e você ir lá buscar a memória não sei aonde. A memória está em você, é uma faculdade do espírito. E olha que interessante. Quando nos ocupamos, ele é presente. Simplesmente, como já nenhum véu material nos toda a inteligência, lembramos mesmo daquilo que se apagou da memória. Tudo que tiver na nossa memória, nós vamos lembrar. Mas nem todos os espíritos sabem. A começar pela sua sabem, a começar pela sua própria intenção. Por que o espírito não sabe da sua própria intenção? Porque o espírito não pode saber nada antes da memória. Ele só pode saber o que aconteceu depois da memória. Aí, até quando ele começou a ter memória, aí ele lembra integralmente tudo que aconteceu. Antes também, como é que ele vai saber? Fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui agora, pesquisando, estudando, indo lá para ver, analisando, ele faz a mesma coisa que nós, para poder entender as origens do início. Mas não pode recorrer à sua memória, porque só tinha memória nessa época ainda. Lembrando que isso é que o espírito é potência divina, perfeição divina em potência, mas se realiza no tempo e no espaço. Quem não está preso no tempo é Deus. Então, em um momento, a memória sempre foi uma possibilidade do espírito, mas só se manifesta em determinado momento evolutivo. E aí, a partir daí, ela vai se encerrar cada vez mais. Quem está fora do tempo, quem não conhece o processo de progressão da Deus. Toda a criação caminha do tempo. E caminha através de progressão, de processos, de etapas. Então a memória é uma faculdade do espírito. Quando ele lembra, ele está se vivendo. E tudo que tiver na nossa memória, que a gente quiser, a gente lembra. Ou a gente se lembra. A gente se lembra. Como os espíritos sempre percebem. Vamos lá. Questão 243. E o futuro? Os espíritos o conhecem. Depois da morte, a alma vê e aprende no golpe de vista suas passadas obrigações. Olha que é importante. Depois da morte, lembrando que é um período de perturbação. André, ali você vai lembrar, porque ele estava no nosso lado, estava em zona de transição, já estava passando pela readaptação. Mas depois que a gente passa pelo período de perturbação natural, que a morte determina para todos os espíritos, aí a nossa memória vem integral das nossas vidas passadas. A gente vai lembrar de todas as nossas vidas passadas. E como isso disse antes, e se quiser, no detalhe, todos os passos. Depois a gente vai ver como é que isso é filtrado. Para quem não acredita no tudo que vem na cabeça. Depois da morte, a alma vem aprende um golpe de vista todas essas passadas obrigações. Mas não pode ver o que Deus reserva. Para que tal aconteça, ou seja, pode acontecer sim, você prevê o futuro, o espírito pode ver o futuro, mas tem uma condição. É preciso que ao cabo de múltiplas existências se haja integrado em Deus, ou seja, é preciso do espírito. É preciso do espírito ter evoluído bastante. Aí sim, caminha uma cabeça, essa propriedade, essa faculdade não vai pertencer a mim, espírito mediano que sou. Isso ainda vai ter que eu tenho que ralar bastante, viver várias vidas, para crescer em Deus, para ele ter a capacidade de poder ver o futuro. Kardec fala, ensina muito bem a agenda sobre a questão da previsão. Explica muito bem isso. É uma leitura que eu recomendo. Quem quiser aprofundar esse livro em agenda. Aí vai dizer claramente, porque prever o futuro é uma coisa só depende da sua capacidade de prever variáveis. Se uma pedra está caindo, eu que eu posso prever sobre o futuro dela, que ela vai bater no chão. Isso é uma previsão. Se ela está caindo, eu sei que ela está caindo. Agora, se ela é uma pedra que está caindo, e eu sei que a determinado momento, um
fortemente vai ser lançada sobre ela, mostra o quê? Que ela não vai cair, senão a partir de determinado momento ela vai voltar a subir. Aí já prevê o futuro. Não aconteceu ainda, mas eu sei pelas condições da sociedade. Kardec explica isso muito bem, mas seja como for, realmente a capacidade de enxergar o que vai acontecer, quando a gente estiver cambiado, quando a gente estiver bem integrado com Deus. Agora ainda não. Até porque atrapalha mais do que ajuda. O Espírito, agora veja que coisa interessante, o Espírito em si explica a visão, ou seja, corpórea, não, reside nele tudo. Ou seja, o Espírito vê através do seu corpo, todo o seu corpo. Ver é uma faculdade do Espírito. Ele vê, e ele vê em 360 graus. O Espírito aqui, ele enxerga frente, o fundo, em cima, ele enxerga tudo o que está acontecendo nesse ambiente. Mas na frente nos viu que é aquele. E ver é por todo o seu corpo, ver uma faculdade inerente a ele. Vamos começar a perceber que o Espírito é consciência pura. O Espírito é consciência pura. Mas talvez pelo menos, isso é outra história. E é outra. Mas, quando ele está estudando as percepções, sentimentos, sofrimentos do Espírito, nós estamos focando exclusivamente no Espírito em si. E ele é consciência pura. Precisa de luz para ver. Outra coisa interessante: o Espírito precisa de luz, se ela estiver apagada, vem por si mesmo, sem necessidade de luz exterior. Vários espíritos na trevas, salvos que estão em expiação. Quando o Espírito está nas trevas, ele está passando por um processo expiatório. Lembrando a vocês que a lei, a lei é o seguinte: nós temos provas, nós temos expiação, nós temos missão. Missão ninguém falha. Quando você vê alguma obra espírita, mesmo com a codificação, falhou na missão, é porque não era a missão, era a prova. Só prova. Porque a missão é uma coisa que você vai fazer, o simples fato de existirmos, já estamos cumprindo a missão. Nosso corpo, o espaço que ocupa, já cumpre um projeto de Deus para a existência de todo mundo, do universo. Por isso que a gente não pode matar ninguém nem se matar. Porque causa os infernos na vida à nossa volta, por uma vida humana retirada do mundo da terra. Deus tem que movimentar, o universo tem que se movimentar para acabar esse buraco. Não existe um insignificante, pode ser um menino da rua, uma vida preciosa, um projeto precioso. Se ele morrer fora da hora, claro, se for assassinado ou se matar, isso causa um caos. E a espiritualidade maior tem que tapar esse buraco que abriu pela mão. Missão é missão. Ninguém perde para a missão. Expiação é a aplicação direta da lei. A expiação. E a expiação? Comi demais, dor de barriga. Corri demais, cãibra. É a lei. É a lei. É a lei. Eu quero chamar de dor de barriga. É a lei. Você chegou, extrapolou os limites da lei e é aplicado isso no princípio. Matei, estou cercado de energia negativa. Vão me acompanhar por um tempo enorme até vai parar a mão. Isso é expiação. A única coisa, e não tem como falhar, você não falha, acontece em cima de você não tem escolha, vai acontecer com você, então você pode revoltar, espernear, por experiência universal, você vai sofrer a expiação e acabou. Agora, as provas, sim, aí a gente pode falar, porque as provas são escolhas nossas, e a espiritualidade diz que a gente falha por presunção, que a gente pede o que não pode, o que pede o que está acima das nossas forças. A espiritualidade orienta, não conseguimos desviar a ciência para viver essa experiência e descobrir depois que você devia ter desejado colocar as suas mãos, colocar os seus pés onde suas mãos não alcançam. Se a mão não vai lá, vai ser que colocar o pé que vai cair embaixo. Então, infelizmente, às vezes a espiritualidade permite que você viva a sua prova equivocada e sobre as circunstâncias. Estamos, domingo agora, no céu do inferno, tem um caso de um casal que veio à terra para administrar uma fortuna, para poder fazer caridade com essa fortuna, e óbvio que não fizeram caridade, viveram foi de luxo, de prazer, de egoísmo e tudo mais. Depois estava lá no mundo espiritual, a própria criatura, a mulher, melhorzinha, mas sofrendo bastante, e o marido numa situação espiritual terrível, que não podia nem ter contato com ele, ela não conseguia nem conversar, nem escutava o que ela falava, porque estava perdido,
seu próprio egoísmo. Uma prova que eles pediram, que eles não alcançaram, que eles não aguentaram. Então, às vezes, o Espírito pode estar em trevas de criança, mas o Espírito não precisa de luz para ver. Ele vê na faculdade dele, ele enxerga o que ele quiser enxergar. Ele olha para essa parede e ele pode passar para ver o tijolo, a primeira camada de tinta, a segunda camada de tinta. Quiser ver o tijolo, quiser ver o meio do tijolo, ele vê, ele enxerga. Não tem nada. É uma faculdade, uma propriedade do Espírito, que a consciência cura. Questão 247. Para ver o que se passa em dois pontos diferentes, precisa transportar-se esses pontos. Olhe, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo. Aí, como o Espírito se transporta em inteiro com a rapidez do pensamento, pode dizer que vem toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar e dirigir seu tempo para alguns pontos diferentes. Mas, como tudo, depende da sua política. O que ele está dizendo aqui? Sim, o Espírito pode se deslocar rapidamente de um lugar para o outro e ter a percepção do espaço que anda para o do pensamento. Como também pode projetar o seu pensamento em dois pontos diferentes. Pode ser uma coisa, pode ser a outra. Agora, isso depende do grau. Quanto mais avançado, mais facilmente ele faz isso. Quanto mais mediano, mais limitado essa faculdade, esse poder. Não consegue ver dois pontos no globo, mas, por exemplo, pode ver dois pontos numa mesma casa, numa mesma cidade. Mas tudo não é só isso. Tudo depende do grau de poder, sempre da nossa evolução. O Espírito vê as coisas tão distintamente como nós, resposta, mais distintamente. Pois que a sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada ao escurece. Como eu falei, eu vi a parede em várias camadas. Percebe sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Quando vamos ver na sequência agora, que tanto ver como ouvir, qualquer sentido é inerente ao Espírito, está em todo o seu corpo e tem uma profundidade que nós não conseguimos imaginar. Além de outras faculdades que os estudos não falaram aqui, mas certo nós temos. Questão 249. No Espírito, a faculdade de ouvir está em todo o meio como a de ver? Aí resposta: todas as percepções constituem atributos do Espírito que são inerentes ao ser. Todas as percepções são inerentes ao ser do Espírito, que é consciência. Quando reveste o corpo material, elas só enxergam pelo conjunto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas e se achaduleiam na condição de espírito livre, desencarnado. Questão 250. Constituindo elas atributos próprios do Espírito, seria possível subtrair-se as suas percepções? Aí agora vem a diferença, claro. Apesar do Espírito poder lembrar de sua vida passada, todas as suas vidas passadas, os detalhes, apesar do Espírito ter a capacidade de enxergar através de todo o seu corpo, todas as suas percepções estão por todo o seu corpo, em 360 graus, no nível de profundidade que ele quiser. Agora o filtro, qual é o filtro que nós temos? O Espírito unicamente vê e ouve o que quer. Então é o interesse, ele foca, é o foco do interesse dele. Ele vai se lembrar, foi o último, vai ver o ponto que vai na frente para ele. Agora, dizemos que isso pode ser geral, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem o que não querem, a seu mau grado que eles possam ser útil ao aperfeiçoamento. Então o Espírito ouve, vem o que quer. Os espíritos imperfeitos às vezes são obrigados a ouvir o que eles não querem, porque é necessário para o seu conhecimento. Mas de um modo geral, uma regra geral, a vontade do Espírito é que limita o que ele vai ver, o que ele vai perceber, o que não vai perceber. É o foco de interesse. Para aprofundar já. 253. Os Espíritos experimentam as necessidades e sofrimentos, as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Resposta: eles nos conhecem porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente como nós outros. São espíritos. Resposta óbvia. Então não dá para sentir como nós. Eles são espíritos. Mas eles conhecem os sofrimentos físicos. O que é a dor de uma queimadura, o que é a dor de um braço quebrado, o que é uma dor de um dente cariado. Questão 255. Quando o Espírito diz que sofre, que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente
todos os sofrimentos físicos, das angústias humanas. Agora, tem uma coisa interessante, está na próxima, eu vou adiantar. Como é então a Kardec, esperto, sabe, danado, sabia, falando, será que então que alguns espíritos se queixaram de sofrer frio ou calor? Resposta. É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência normal, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, o que eles assim dizem, apenas há uma comparação entre a qual falta de coisa melhor para exprimir a situação em que se acha. Ou seja, ou o espírito, porque ele está passando a influência da matéria, acha que está sentindo frio ou calor, ou então ele está sofrendo uma angústia moral, e como só tem uma palavra para nos dizer, ele aí traduz como sendo frio ou sendo calor. Eu estou em brasa, estou queimando. É uma forma dele expressar a angústia que ele está vivendo. Pode ser isso, ou pode ser que por ignorância, ou por reminiscência da vida passada, ele acha que está pegando fogo realmente. Ele traz duas possibilidades. Quando se lembra do corpo revestido, tem a impressão semelhante de uma pessoa que havia tirado do manto que envolvia, passado algum tempo, ainda sente sobre os ombros. Essa é uma das razões da necessidade do período de transição, de adaptação espiritual. A gente fica com a sensação de que ainda está no corpo físico. Como quando a gente tira um casaco do corpo, fica com aquela sensação de que está usando um casaco. Ou então, quando eu tiro o relógio do pulso, de vez em quando eu estou com a mão, sentindo como se ele estivesse no meu pulso. Não dá, porque ele está mesmo. Aí ele colocou a mão em cima para mim. Então, isso explica porque isso é um sinal simples para nos exemplificar a influência que a matéria exerce sobre o espírito e o período do tempo para se adaptar. Ok? Então, quando acontece essas coisas, o espírito ou ele está achando que está acontecendo, ele está confrontando com a liberdade, com a reminiscência da vida terrena, ou ele está apenas traduzindo com essas palavras, ele não tem palavra, o sofrimento que ele está sentindo. A memória dos espíritos. Versão 3 é o o Espírito, ao se lembrar detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrange o conjunto a um ponto de vista ou retrospectivo, ou seja, ele vê tudo de vez ou vê por etapas. Lembra-se das coisas na razão das consequências que elas tiveram para o seu estado de espírito. Não responde. Mas existem circunstâncias da sua vida das quais não dá nenhuma importância, e delas procura lembrar-se. O que o Espírito começa a ensinar a nós aqui é que a gente pode lembrar o que quiser, mas lembra apenas o que tem interesse. O Espírito é senhor de sua consciência, então ele foca, ele se concentra o foco naquilo que ele acha que é importante, naquilo que ele tem interesse. E não foi o que ele chegou a responder a Kardec, mas o Espírito pode ver dos dois jeitos. Ou ele pode ver em outro lugar para aparecer isso, não nessa nossa palestra. Ele pode ver numa pancada só, ou pode ver por etapa, ele vê o que ele quiser ver. Mas o que o Espírito está dizendo aqui é o seguinte: o Espírito se lembra daquilo que ele acha importante, que ele acha que é necessário. Se quiser, lembra. Poderia lembrar, se quisesse, questão 306A. Pode lembrar-se dos detalhes e incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja dos seus pensamentos. Mas quando isso aí, o que não faz. Então, a nossa comunidade, o nosso sistema, não tem que buscar papel no lugar, não tem que buscar puxar, está em nossa alma. Qualidade intrínseca ao nosso ser, porque nós somos consciência pura, explica a consciência pura, encarnada a consciência central, a consciência pura. Pois bem, agora que nós caminhamos bastante o doutrina, vamos continuar na doutrina, mas agora vai dar a face evangélica da doutrina. Vou fechar com 2 slides agora para que a gente explica. Nós que somos consciência pura encarnada para aprender a crescer e evoluir, nessa observação de Paulo com relação a Jesus. Para Paulo, nós sim dizemos, estamos, como eu sou espírita, todo espírita é cristão, nem todo cristão é espírita. Mas se você é espírita, se é espírita kardecista, você é cristão. Se você é um espírita umbandista, você é cristão. A Umbanda tanto estuda Kardec, quanto estuda como se diz cristão. Agora, claro, dá interpretação para cada e não dá áreas do PT que nós irmãozinhos interpretam como quiser. Mas eles adoram, eu faço palestra de banda, conheço pessoas que fazem palestra, que eles gostam, que fazem perguntas que só pede, são muito curiosos.
interpreta que eles querem aí assim é. A gente faz, né? Isso misericórdia e as pessoas estão erradas, estão vivendo a fé, estão vivendo a crença, estão vivendo a realidade da forma como eles acham que é importante. Mas nós somos kardecistas, nós somos cristãos. A ética, a moral nos guia tem que ser a moral cristã. Isso é Kardec. Pode ver, pode entender quem não gosta, mas o Kardec entende. O pior é que tem quem não gosta, mas o Kardec entende isso. Está no livro tem o Espiritismo, capítulo 1, Providencia a Lei, e capítulo 6, Cristo Consolador. Além da introdução. Na introdução do Evangelho do Espiritismo, no capítulo 1 e capítulo 6, você vai encontrar a clara identidade da doutrina espírita com o pensamento de Jesus. E Paulo vai nos dizer. E precisamos anunciar a tudo que é dirigido no propósito de valor, e precisamos ser uma nova versão de Cristo. Ele está nos ensinando isso em 2 Coríntios 5, 14, 15 e 16. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, se Cristo morreu por nós e morreu para nos dar o testemunho do amor e do perdão. Lembrando que ele não queria morrer, ele não era nem passar por aquele bem, quando ele não era amazonista. A oração tem que ser maneira. Pai, tudo pode, se quiser, já faça domesticado, mas faça essa tua vontade, não a minha. Pois bem, mas morreu por nós. No final das contas, quando a gente escolhe Barrabás, ele vê, não tem jeito. Esse povo escolheu Barrabás, esse povo que há 5 dias atrás estava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, agora está dizendo que crucificam Barrabás com ele, crucificam. Mas ele morreu. Aí o Paulo está dizendo que esse amor nos constrange, e é nossa obrigação, é nosso dever morrer também para o homem velho do fundo, para viver a proposta do ser humano apresentada por Jesus. E se ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque vivamos para ser testemunhas do amor dos ensinos de Jesus. E isso se resume em 3 coisas bem simples, transpassadas por Deus. 3 virtudes bem simples, transpassadas por Deus. O cristão vive para amar e servir. Amar e servir. O servir, o amor nos estimula a servir. O serviço nos aumenta o nosso amor. Amar e servir para perdoar aqueles que perdoam. Essas 3 virtudes transpassadas pela fé e pela esperança. Por isso que Cristo veio, no resumo maior que a gente pode fazer, nos ensinar e testemunhar com o seu próprio, nos ensinar com o seu próprio exemplo. Assim, esse alguém que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso tudo se faz novo. Quem está em Cristo, vive para servir e para amar. Aprende e exercita do perdão. E desenvolve e aprimora a fé e a esperança. A esperança é o quê? A certeza da vitória do bem. Que o bem sempre acontece. Que o bem sempre brilha. O que Cristo espera de nós? Ele diz em Apocalipse 13, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Cristo não vai chutar a porta com uma porta. Cristo não vai pular pela janela. Cristo não vai espelhar a casa para cá. Ele vai chegar na porta, vai esperar que nós abramos essa porta e convidemos a entrar. Então, o que significa abrir a porta para aquela cultura atrás, não é só abrir e convidar. É um ato que abrir, é um ato de convidar para entrar. Então, ele vai querer que a gente abra a porta para ele entrar. E se fizermos isso, aí ele vai estar conosco. Jesus é o portador da terra, esquece tudo isso. Esquece tudo isso. Não dá mais tempo nem para desenvolver. Eu só lembro para vocês uma coisa: Cristo só revelou para si 2 tipos. Mestre, mas a gente chama Kardec de mestre, não tem problema. Não tem problema. Chame de mestre quem vocês quiserem, Cristo não esquenta não. Agora, na dividida, se Kardec, graças a Deus, nunca fez isso, mas se Kardec tivesse ensinado uma coisa diferente de Jesus, o que Jesus está dizendo? Esquece ele, segue ele.
Se o mestre que você gosta ensinar qualquer coisa que ele ensinar, junta o pau da barraca, esquece ele e segue. Porque o mestre de verdade sou eu. Ninguém mestre, mais do que ele é ele. Eu sou o mestre. E no segundo dia que ele diz, seja nosso amigo, ele vai dizer para os seus discípulos: vocês não são meus servos, porque o Senhor não conta tudo que sabe dos seus servos, e tudo que eu ouvi de meu Pai eu contei para vocês. Vocês são meus amigos. E não há maior prova de amor do que essa. Dar a vida pelos seus amigos. Ele quer ser nosso amigo, quer compartilhar nossa intimidade, quer conversar conosco, quer ouvir você dizer: Deus não me escuta. E ele vai responder: e ele me escutou? Vamos lá no Getsemane, suei sangue, pedi a ele que afastasse o cálice, eu me ferveu, eu quero saber, Deus pagou, então eu dei a taça. Tem que ter paciência. Agora, uma coisa interessante na oração do Getsemane, isso vai dizer, e para encerrar essa conversa, essa é a oração perfeita. Toda oração tem que ter esse modelo, que é uma oração em 3 etapas. Você louva a Deus, você diz o que você quer de forma bem sucinta, e você faz a terceira parte que eu vou falar no final. Primeira parte, Jesus chega e diz, claro, Jesus espera tudo na Maria. Deus, tudo pode. A gente pode falar outras coisas. Deus, Pai querido, Criador da eternidade, meu Pai de amor, enfim, você faz uma saudação a Deus, quer com Deus em Cristo, especificamente porque na parede. Pai, tudo pode. Outra coisa, amar, que é a palavra aramaica que Jesus usava para Deus, não quer dizer, nunca quer dizer pai, não é. É do português papai, do baianês painho. Ele chamava Deus uma intimidade da maior, era painho, meu paizinho, meu Délio, meu painho, meu paizinho, meu papai. Era assim que o Silvio pedia, e mandava que se relacionasse com Deus assim, da mais íntima. Então ele vai, painho, tudo podes. Se quiseres, afasta desse cálice. Por que Cristo queria que afastasse o cálice? Porque ele era masoquista. Quem quer tomar chicotada? Quem quer receber coroa de espinho na cabeça e ser crucificado? Ele não era louco, não era uma pessoa normal. Aí ele termina dizendo, a terceira parte da oração. Primeira parte é a louvação a Deus, na segunda parte você diz as palavras que você quer, e a terceira, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Por quê? Porque o Deus que tudo pode é também o quê? O Deus que tudo pode é também o quê? O Deus que tudo sabe. Então esse Deus que tudo pode é que sabe o que é bom, é que sabe o que é melhor, é que sabe o que é necessário. E ele sabia que Cristo não tinha que fugir dessa obrigação. Costumamos chamar a oração de Getsemane de oração sem resposta. Um absurdo isso. Porque Cristo, Deus respondeu muito bem a Jesus na hora que nós escolhemos Barrabás. Nessa hora a ficha caiu. Meu pai, o senhor está certo, esse povo tudo aí, não quis. Só carregando essa cruz, isso não vai, já viu que vai ser difícil. E foi. Mas tem um detalhe importante. Deus é terrível. O segundo morreu. Ele na perna de viagem, ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. Né? Esse respondeu a Jesus e calou nossa boca. Calou não? Porque de vez em quando, Deus inclusive guarda hoje isso sempre, mas tem Barrabás esperando alguém na esquina. De vez em quando Barrabás está pulando muro de uma casa. De vez em quando Barrabás está arrumando no telhado. De vez em quando Barrabás está dando tigão. Nós escolhemos ele. Já imaginaram se tivesse tudo de Jesus? Que maravilha! Nem Barrabás vai ser crucificado. Acabou! Se eu matar naquele momento, vai ser opção por Cristo. Acabou! É o jeito de Deus na terra que imediatamente está lá. Mas nós escolhemos Barrabás. Quem quer Barrabás, toma Barrabás. E não se queixe com isso, que ele vai dizer para você: escolheu Barrabás. Por que não escolheu meu filho? Que a paz do nosso Jesus Cristo conosco. E em junto a paz da nossa mestre, possamos retornar ao nosso Deus. Eu vou aparecer aí. É bom saber, não vai para. Muito gratificante, Sérgio. Nós agradecemos. Que Jesus te abençoe. Realmente me deixa à vontade de vasculhar os achados da doutrina.
Porque cada vez que nós temos uma esposa nova, algo desperta que a gente aprender de forma melhor essa doutrina libertadora. Né? Enquanto ele falava, nós lembrávamos de que o Espírito, quando nós somos, estamos falando de nós, estamos falando dos nossos familiares, estamos falando daquele que nos ordeia, do nosso corpo físico, mas estamos num processo, né, dessa interação entre os planos da vida. Nossa gratidão, que Deus te abençoe, te dê. Vamos convidar a tomar o seu lugar para o passe individual. No sentido conectado com os benfeitores espirituais, os nossos anjos guardiães, os benfeitores amigos da espiritualidade, aqueles que chegaram desde cedo no espaço físico desta casa de amor, preparando o ambiente espiritual, tomando todas as providências de muitos outros desencarnados que foram trazidos à noite de hoje, para que pudesse usufruir da atividade doutrinária desta noite. E esses bons espíritos, eles derramam através dos médiuns trazendo as boas energias aos nossos campos, desenvolvendo, fazendo com que essas energias percorram todo o nosso corpo físico e abasteça o nosso campo perispiritual com energias curativas, revigorantes, calmantes, que nos dá a força para que possamos continuar as nossas tarefas de espíritos encarnados desta noite. A nossa gratidão a esses amigos da espiritualidade, a nossa gratidão a Jesus por tudo que nos tem oportunizado, nos despertando a consciência sua para essa ligação com Deus, com o Criador da vida. Possa nós, nessa disposição, nos permitir ser os espíritos melhores do conjunto da obra de Deus, para que possamos nos manifestar com amor do próprio,
de estar encaminhada com o nosso Senhor. E é então bom agradecer aos benfeitores